amigos, estamos de volta aqui na nossa Think TV, canais 25 e 525, com o nosso Pense Nisso, esse programa que todas as noites você já se acostumou a assistir, sempre com assuntos interessantes, com convidados muito especiais, contando um pouco de sua trajetória de vida, contando um pouco do seu segmento, enfim, estamos aqui prestando serviço e valorizando pessoas. E motivo de festa. Agora, em agosto, vamos completar um ano de Pense Nisso aqui na Think TV. E hoje vamos para o convidado de número 158. Foram 157 pessoas até aqui que passaram pelo programa, contaram suas histórias e nós ficamos muito felizes em ouvi-los, valorizá-los e com certeza você também. E hoje não vai ser diferente. O nosso convidado é um jovem que tem um trabalho intenso aqui junto aos esportistas da cidade. Ele é o presidente da APFIVALE. Conhece? Conhece o que é a APFIVALE? Então você vai conhecer agora. É o Marcelo Perotti. Marcelinho, obrigado pela sua participação aqui. E é uma honra tê-lo aqui no nosso Pense Nisso. Eu que agradeço, Dirceu. Boa noite a todos os telespectadores, pessoal da Think TV. Muito feliz em ser recebido por vocês mais uma vez. Você que é um comunicador da cidade, tem feito um grande trabalho, Dirceu. Eu me sinto muito lisonjeado por algumas outras vezes também ter sido homenageado por você, pelo seu trabalho. É de suma importância e relevância esse reconhecimento que todos nós que passamos aqui, esses outros 157 colegas que aqui estiveram, se sentiram homenageados e representados através da sua pessoa. É um prazer estar novamente falando com você. Legal, o prazer é nosso. Marcelo, você tem uma atividade intensa aí junto aos professores de educação física, né? Você é um professor de educação física? Sou professor de educação física, graduado. Me formei no ano de 2004 na Univap, Universidade do Vale do Paraíba. E ministrou aulas em quantos locais aqui da cidade até agora? Então, na verdade, desde o meu estágio em 2001, eu consegui fazê-lo dentro da Secretaria de Esportes e Lazer. Já fui inserido nesse contexto dentro do poder público e desde então por lá eu fiquei. Estagiei, me tornei professor em 2004. Fui para algumas redes de academias, né, de musculação, desenvolvi o trabalho em algumas redes e dei continuidade dentro do poder público e lá estou até hoje. Já são praticamente 19 anos de Secretaria de Esportes e Lazer em São José dos Campos. Bom, você não ficou fixo apenas nas aulas que você ministra, né? Você se tornou uma liderança junto aos professores de educação física, até o ponto de criar uma entidade aqui, né? Exato. A APFIVALE. Então você vai conhecer agora. O que é a APFIVALE? Então, vamos lá. Eu vou contar só uma breve relato para como nós chegamos até uma instituição, uma entidade. No comecinho da nossa trajetória esportiva, dentro do estágio, dentro do contexto público esportivo, Dirceu, a forma de contratação era feita via CLT por apenas 8 meses dos 12 meses que nós temos durante o ano. Então o professor era contratado em abril aqui na prestação de serviços e até dezembro. E isso se repetia ao longo dos anos. Então nós já fomos contratados por algumas empresas de São José, Tecelagem Paraíba, Luso Brasileiro, Acem. E isso deixava um pouquinho o profissional com as suas receitas um pouco desfavoráveis. Por quê? Dezembro ele era demitido, ficava janeiro, fevereiro e março desempregado. Então ele tinha que segurar um pouquinho a corda para não passar um perrenguezinho, uma coisa desse sentido. Então, nessa insatisfação de não ter um contrato contínuo, nós começamos a questionar o que nós poderíamos fazer para que pudesse haver uma alteração no modelo de contratação dos profissionais de educação física em nossa cidade. Foi onde, num diálogo com alguns professores, nós falamos, vamos montar uma cooperativa, uma associação, e fomos buscar referências aqui no Vale do Paraíba Litoral para saber o que teria de consumo para colocar esses profissionais lá dentro. Eu sou sobrinho de Gilberto Perotti, que foi diretor de esportes na Secretaria de Esportes. Fiquei sabendo de uma associação chamada AJOPEF, Associação Joseense de Professores de Educação Física, criada por eles, da velha guarda da educação física, Silvério, Mococa, Eliseu, Zé Hilton, porém que ela estava extinta. Mas como a gente não queria tratar apenas de São José, Dirceu, sabia que esse mito, essa situação do profissional de educação física era voltada para todo o Vale do Paraíba, nós pensamos, então vamos estender um pouquinho mais. Foi onde, em 2013, após longa conversa durante a nossa pós-graduação, que nós fizemos também com alguns colegas, chegamos ao consenso de montar uma associação chamada APFIVALE.
que é a Associação dos Profissionais de Educação Física, técnicos desportivos, que são profissionais não formados em educação física, são os provisionados que podem dar aula de futebol, ou só de artes marciais, ou só de um determinado segmento, musculação, fitness. O CREF liberava o nosso conselho para que esses profissionais pudessem ter uma graduação sem ser professor. E a PFVale foi criada em São José dos Campos e começou e expandiu para o Vale do Paraíba. Expandiu para o Vale do Paraíba. De que sentido nós criamos aqui, fomos expandir? Nas nossas ações de prestação de serviço de contratos. Ela foi criada para essa finalidade. Então, o primeiro intuito era o quê? Garantir ao profissional de educação física uma estabilidade contratual, né? Participar de edital de chamamento, de licitações, enfim. Nesse quesito, a gente conseguiu deixar ela toda redondinha, tem um prazo hábil a se fazer, no mínimo de 3 anos de CNPJ, para você poder participar de um edital de chamamento público. Conseguimos participar do edital de chamamento no ano de 2017, aqui na Prefeitura de São José dos Campos, onde infelizmente não conseguimos adentrar o contrato nesse determinado momento por algumas questões, mas já estamos pleiteando outras cidades também, apresentando a nossa proposta de contratação com uma gama de ofertas, Dirceu, que outras empresas não têm, dentre as quais sustentabilidade ao meio esportivo, trazer projetos e programas esportivos para dentro dos centros esportivos, poliesportivos, centros comunitários, um modelo de contratação, quer seja de profissionais de educação física, instrutores de lutas, de danças e de esportes radicais, são distintos, são diferentes, porém no mesmo enquadramento, com valorização, reconhecimento do profissional. E esses profissionais, para se associarem à PFVale, o que eles precisam fazer? Então, na verdade, é entrar em contato nas nossas mídias sociais. Hoje existe um cadastro do associado. Quando nós saímos do viés de gestão de contrato, nós vimos que nesse tempo tínhamos que esperar um pouquinho mais para existir um outro modelo de gestão de contrato ou tempo hábil. Nós criamos a parte associativa. O que seria isso, Dirceu? Eu fui em outras empresas parceiras dos mais diversos segmentos e falei se eles não queriam que nós levássemos a nossa cartilha de associados para eles, para consumir o produto deles, em troca, em contrapartida, um custo diferenciado, um melhor parcelamento para nós. Então esse foi um segundo viés da associação, trazer parceiros para ofertar a sua empresa, o seu produto para dentro do nosso contexto profissional, onde nós pudéssemos consumir com o melhor preço e custo-benefício. Como é feita essa parte do cadastramento? O profissional de educação física que se enquadra em nosso estatuto social, professores de educação física, técnicos esportivos, atletas, estudantes de educação física, ou você empreendedor ligado diretamente ao departamento esportivo, também pode ser um associado via pessoa física ou pessoa jurídica. Você entra em contato conosco, preenche uma ficha de cadastro, tá bom? E nessa ficha de cadastro você, a partir de então, efetua o pagamento da taxa associativa e pode começar a usufruir plano de saúde, seguro de vida, plano odontológico e dentre outros muitos mais benefícios que tem lá dentro. Por exemplo, um professor de educação física, um profissional dessa área aí, lá da cidade de Cruzeiro, né? Ou de Cachoeira Paulista, que nos assiste, para ele se associar, para ele participar da PFVale, ele tem que estar diretamente ligado aqui com São José dos Campos? Não, ele sendo profissional de educação física de todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte, onde contempla o nosso estatuto, ele automaticamente pode fazer o cadastro online nas mídias sociais e usufruir. O que nós temos para ofertar em nível Vale do Paraíba? Plano odontológico, plano de saúde, seguro de vida. Então são grandes contextos que nós temos de usufruto. Então o profissional ele se associa em qualquer cidade aqui do Vale do Paraíba. Perfeitamente. E no momento que ele é associado, ele passa a usufruir desses benefícios. Por exemplo, o plano odontológico, ele tem um plano lá em Cruzeiro. Abrangência nacional, na verdade. Hoje o plano que nós fechamos de saúde odontológico e, digamos assim, ele vai passar o feriado dele, o carnaval em Salvador. Esse plano ele contempla também o Brasil todo. Então nós buscamos uma abrangência onde o nosso associado, quer esteja onde for, dentro do Vale do Paraíba, litoral ou fora, ele possa usufruir da mesma maneira. Hein? Você que é profissional dessa área, você tem odontologia, o que mais? Plano de saúde. Plano de saúde também. Plano de saúde temos... aí parte para uma gama de segmento muito diversificado, Dirceu, porque aí a gente entra em lojas esportivas, lojas de construção, é uma coisa muito abrangente. Começou com São José por ser a capital do Vale, mas agora nós já estamos pensando numa expansão de parceria dentro de Taubaté,
de Jacareí, conversando com lojas, produtos, mas o macro, que o professor de educação física hoje ele era muito carente, Dirceu, era exatamente plano odontológico e o plano de saúde, que não tem. Agora, o profissional da área, ele estando ali no Vale Histórico, nós temos ali cidades como Arapeí, Manaus, São José do Barreiro, Silveiras, eles têm um projeto esportivo ali dos professores, né? Exato. Dos professores e tal. Como é que eles podem desenvolver esse trabalho junto com a Pefivale? Eles vêm aqui ou a Pefivale vai lá? Nós vamos até eles. Vamos. Assim que nós já tivermos elencados os nossos produtos que nós queremos servir a outras cidades, o que foi uma grande sacada da Associação Pefivale agora nesse ano, Dirceu? É expandir e levar o nosso conhecimento adquirido em São José, na gestão de contratos, na associação de profissionais, na captação de recursos e levar para o Vale Histórico, né? Existem profissionais de educação física vinculados ao CREF, que é o nosso conselho, nos mais distantes cidades aqui do Vale Histórico. E esse benefício não estava chegando lá, até na gestão de contratos. Uma grande situação, um grande carro-chefe que nós temos hoje para as prefeituras, para você, secretário de esportes, para você, gestão, fazem gestão de prefeituras, é o nosso contrato de gestão empresarial para o modelo Secretaria de Esportes. Hoje ele é bem amplo, né? Tem uma valorização de profissionais de educação física no contexto que a gente vai referendar esses profissionais que vão ser funcionários da prefeitura, são associados nossos, são pessoas que a gente conhece, são todos credenciados no Conselho de Educação Física. Então, a partir do momento que o profissional de educação física ele quer conhecer a associação, pode ser via mídias sociais ou quer fazer uma prestação de serviço com um acompanhamento melhor, nós nos deslocamos até a cidade que for necessário. Interessante, porque nós conhecemos aí algumas cidades da nossa região, do nosso vale, litoral, Serra da Mantiqueira, e que carece muito de recursos, ideias, as diretorias de esportes, né? Exato. Muitas cidades não têm secretaria, uma diretoria de esportes. Sim. Né? Então, nesse caso, o secretário de esporte, o diretor de esporte do município, ele pode discutir gestão junto à Pefivale, a Pefivale vai lá dar uma assessoria para que desenvolva o esporte na cidade? Aqui em São José, Dirceu, essa vivência de 20 anos dentro do poder público aqui em São José, nos deu uma visão, um embasamento muito técnico-científico do quê? De poder expandir o esporte de uma forma coletiva. Hoje nós estamos passando uma situação difícil pela pandemia e criamos regramentos para dentro dessa pandemia, só para a gente analisar o que a gente está falando, de se contextualizar dentro de uma situação onde a atividade física está suspensa. Então, o que a gente faz como associação e entidade? É criar insumos e recursos e estratégias para que cada cidade, dentro do seu contexto de renda per capita, de situação de poliesportivo, se tem quadra, se tem ginásio, como você pode trabalhar com uma gestão da educação física apropriada para o seu segmento e para a sua cidade. Hoje você, diretor, prefeito, secretário de esportes, que quiser saber um pouquinho a respeito, só entrar em contato com a Associação Pefivale, nós vamos até vocês para levar um modelo de gestão de contratos que vai entrar dentro do orçamento de vocês. E hoje, aproximadamente, quantos profissionais são associados à Pefivale? Olha, Dirceu, nós estamos com bastante, nessa captação de associação, nós fizemos um modelo de gestão de contratos, agora a gente está entrando na parte associativa que eu te falei. Então você, empresário, empreendedor que quer vir somar, colocar a sua empresa em nosso contexto de parceria, é até um atrativo para que nós profissionais possamos estar juntos. Hoje a gente está beirando por volta de 200 a 250 associados aqui no Vale do Paraíba. E está numa crescente. E há uma integração muito grande, não só no esporte, mas também na cultura, né? Porque vocês criaram até uma escola de samba aí, meu. Exato. Fizemos um bloco de carnaval chamado Carnavale, que é o bloco de carnaval da Associação Pefivale. Por 4 anos colocamos os esportes na rua aqui em São José dos Campos durante o carnaval, no sábado de carnaval, né, Dirceu? Porque o esporte ele é cultura, ele é saúde, né? Ele mexe com a atividade física e mental das pessoas também. Então o Carnaval ficou por 4 anos junto de nós, mas infelizmente por algumas questões também a gente teve que ter essa cessão dos direitos, mas provavelmente em 2021 a gente está voltando com o Carnaval aí. Legal, o papo de hoje está sendo com o nosso Marcelinho Perotti, é Frige. Você conhece Frige aqui na cidade, né? A região, né? Isso, exatamente. Família Frige. Muito conhecido. Aproveitando, um abraço para o Zezinho Frige, que já esteve aqui contando sua história também conosco. Essa figura é um
uma pessoa muito importante aqui na vida do esporte e na vida social de São José dos Campos, Zezinho Frige, a família Frige, Fernandinho, saudade do Roberto Frige. É uma frigideira total, não é verdade? São bastantes. Pois é, daqui a pouquinho o Marcelinho Pirotti vai falar para a gente sobre a pandemia e as escolas, né, as academias de educação física aqui na nossa região. Momento difícil que eles estão passando e como é que a Pefivale está atuando nesse momento. Já, já. Muito bem, voltamos aqui para o nosso Pense Nisso, o segundo bloco, conversando hoje com o Marcelo Pirotti, ele que é presidente da Pefivale, Associação dos Professores de Educação Física, e quem mais? Técnicos desportivos, atletas e afins do Vale do Paraíba Litoral. Você que lida com o esporte, você tem que estar dentro da Pefivale, é uma associação que trabalha incansavelmente para você, graças a esse moço aqui que é o seu presidente, e tem agido de uma forma única aqui na nossa cidade em prol dessa categoria. E nesse momento de pandemia, nesse momento em que as academias estão fechadas, enfim, tudo isso que nós estamos passando, você sabe, o Marcelo criou um projeto aí que foi parar em Brasília, é verdade, Marcelo? Exatamente, Dirceu. Como é que foi isso? Então, nesse momento de pandemia é uma coisa nova para todo mundo, né? Nós não sabíamos para que onde e para quando iria acontecer a situação de reabertura das academias. Algumas pessoas leigas, Dirceu, eu vou falar propriamente disso aí, que estão à frente do esporte em nosso estado, eles não têm conhecimento da prática esportiva, né? Então nos colocaram numa quarta fase de reabertura num processo do Plano São Paulo. Eu sou professor de educação física, assim como muitos outros empreendedores, amigos nossos que estão no nosso grupo lá, lutando incansavelmente, né? São empreendedores, donos de academia, que estão no último respiro, com a corda no pescoço, mas estão acreditando, Dirceu, nessa nossa luta coletiva. Então agradeço a vocês pelo encorajamento, pela postura. Nós colocamos um estudo, Dirceu, e uma planilha organizacional, né? Quando se deu a pandemia, em março, nós passamos a estudar juntos o que nós poderíamos fazer para colocar a educação física como uma fonte e um fomento de resguardar vidas. Esporte é saúde, você, como partícipe do mundo dos esportes, sabe disso. Nós criamos uma planilha de atendimento de aluno por hora aula, criamos uma planilha de atendimento de alunos por metro quadrado baseado nas orientações e recomendações da OMS, Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária, medidas preventivas e protocolos sanitários para que cada pessoa que fosse adentrar o recinto esportivo, academia, estúdio funcional, box de treinamento esportivo, centros esportivos de artes marciais e aquáticos, não pudessem se contaminar, que fosse um local salubre e seguro para os alunos estarem voltando. Esse documento ele foi criado por nós, né, desse grupo de empreendedores, profissionais de educação física e donos de academia, onde ele deu um start muito grande. Ele vazou nas redes sociais, porque nós publicamos nas mídias sociais, Instagram e Facebook, e um deputado federal, 2 deputados estaduais, né, não os conheço, não são daqui, pediram esse processo, esse projeto de estudo de análise para nós, para levar a Brasília, para apresentar no Ministério da Saúde, e os 2 deputados estaduais pediram para levar para o governador João Dória, porque ele só tinha um embasamento técnico do Conselho Regional de Educação Física e da Associação das Academias, que era um protocolo pós-pandemia. A pandemia não passou. Então, como o governador recebeu um protocolo que é para depois da pandemia, ele entendeu que não é hora de reabrir, porque os grandes veículos e grandes órgãos falaram que só depois que abrir a academia que é para adotar esse sistema. Então a Associação Pefivale, nós empreendedores e professores, criamos um protocolo imediato para reabrir a situação das academias, boxes, estúdios e afins, para que as pessoas pudessem ter saúde, Dirceu. O vírus ele é um problema, porém nós estamos durante uma guerra, e aquele que se preparou, que tem um condicionamento físico, uma estabilidade fisiológica adequada, o vírus ele pode bater, mas ele não vai derrubar a pessoa. E esse projeto ele prova o que para a abertura dessas academias? Que os locais, durante essa pandemia, que nós temos toda a sanitização necessária para que não haja contaminação, que o distanciamento entre os alunos ele é adequado de acordo com o que diz ao Ministério da Saúde, a OMS, que a cada aula que a gente tem, nós vamos
passar e sanitizar todos os aparelhos. O próximo aluno que vier nesse determinado horário, ele não vai ter contato com algum aparelho que já esteja sido mexido com outras pessoas sem uma determinada limpeza. Então são protocolos muito rígidos que nós da PFVale criamos, junto ao grupo de empreendedores, até mais rígido, Dirceu, que o próprio Conselho CREF, que é a Associação das Academias. E quando o prefeito Felício nos caracterizou serviços essenciais, porque nós apresentamos a ele também esses protocolos, na verdade apresentamos para o Dr. Danilo Stanzani, né, numa reunião no 7º andar, esteve presente Paulo Sávio, secretário de Esportes, e a comissão da bancada da Câmara Municipal, o Robertino Padaria e o Dr. Elton, que é médico também. Após apresentar esses protocolos, o prefeito se sentiu seguro em reabrir as academias. Ele nos decretou e caracterizou os serviços essenciais. Então houve esse entendimento, conseguimos reabrir e por ordem do governador tivemos que fechar de novo. Mas ele, baseado em estudos, Dirceu, não é o achismo da PFVale de professores. Hoje tem estudos comprovando que o problema da Covid com as academias fechadas, o vírus estava proliferando cada vez mais. Hoje São Paulo, com as academias abertas, já está na fase verde, na fase 4, estabilizou o vírus e está numa decrescente. Rio de Janeiro abriu as academias e a praia para a prática esportiva, está numa decrescente do vírus, estagnação e decrescendo, ou seja, o vírus ele se combate com a imunidade fisiológica das pessoas em bom estado. E esse fator é através da prática esportiva e de uma boa alimentação. A gente cada vez entende menos aí esse problema todo, né, do Covid. Nós já tivemos aqui médicos dizendo que usam esse momento de Covid aqui com politização, né? Exato. Uma politicagem. Vírus político. Eu vi hoje uma foto no Zap que sintetiza muita coisa. Uma moça sentada na praia de costas, não pode. Ela está na praia. E a foto embaixo era um vagão de trem, São Paulo, lotado. E todos eles segurando o ferro ali, todos juntos, um em cima do outro, sem máscara e tudo mais. Ali pode. Então, como é que o governo trata isso, na verdade? Como você está falando, uma academia com todo esse protocolo, o governador não permite. Né? Por quê? Porque você vai pegar na barra ali, do ferro ali, e o ferro do ônibus, exatamente, o metrô. Exatamente. É esse o problema, Dirceu. Hoje em dia, nós temos essa crítica, né? Porque a barra de uma academia, se a gente tiver o distanciamento, 100 metros quadrados de uma academia, hoje o protocolo do prefeito Felício para a reabertura é de 10 metros quadrados por pessoa. Então nós teríamos 100 metros, 10 pessoas, o professor e mais 9. Com distanciamento seguro, máscara, sanitização, todo aparelho vai ser sanitizado, limpo, esterilizado. E você vê hoje em dia às 18 horas no horário de pico, ônibus lotado, supermercados lotado, filas de banco. Eles estreitaram o horário de atendimento nos bancos, aglomerou mais pessoas. Então o que tem que fazer, Dirceu? Claro, com sabedoria, com inteligência, com responsabilidade, reabrir os parques públicos, reabrir o Vicente Naranha, com distanciamento de pessoas, para que as pessoas possam buscar outras oportunidades de praticar esportes. Uma caminhada resolve o problema. Claro, né? Tomar um sol. Exatamente. E um dado que eu levantei muito importante aqui em São José, através do boletim diário da Prefeitura, são que morrem muito mais pessoas de doenças respiratórias do que por Covid. Hoje, e essa pessoa que morreu de asma, de bronquite ou de pneumonia, existe uma pessoa por trás, existe uma dor. E a gente não conta, porque a gente só olha para o óbito de Covid. Hoje em São José morrem muito mais pessoas por problemas cardíacos, hipertensão, colesterol, obesidade, depressão. Mas nesse momento, quantas academias você calcula que vão fechar em São José ou aqui na região? Dirceu, Vale do Paraíba já fecharam mais de 45 academias. Empreendedores que tiveram sonhos, que fomentaram a saúde e a qualidade de vida para pessoas, que lutaram para ter o seu negócio próprio, o seu empreendimento. E por uma questão de ideologia política, Dirceu, que o vírus, com todo respeito, ele está levando pessoas, entes queridos, mas é um vírus político, porque um estado saudável, Dirceu, você não tem gasto com a vacina que foi comprada, certo? Então, se todo mundo no estado estiver praticando atividade física, esse é o momento da educação física, nós profissionais, de estarmos nesse mercado agora e falando para as pessoas, vamos praticar atividade física, é o recurso natural e humano que nós temos. São José é uma cidade esportiva, tem grandes parques públicos esportivos, academias ao ar livre, claro, luva, distanciamento, sanitização, máscara
Isso é importante, Dirceu. Mas nós estamos vendo agora, se não reabrir sexta-feira novamente, se nós continuarmos na fase laranja, já tem mais pessoas que estão falando que não vão conseguir ter esse respiro, que vão fechar, que vão deixar os estabelecimentos fechados, como bares e restaurantes também. Nós participamos junto com os colegas, as academias, fizemos essa fusão de estar apoiando e incentivando, porque nós sabemos que o contexto físico e mental ele é importante. Então a educação física é saúde física e mental, mas a gente está muito triste porque temos esperança de sinalizar que as coisas vão normalizar, mas que tem que ter um entendimento político para que mais companheiros não baixem as portas aí, Edson. Bom, e pós-pandemia, tomara que essa pós-pandemia seja amanhã. Exato. Acabou essa pandemia, veio a vacina, resolveu a situação. A Pefivale já tem um plano B para esses seus associados. Exatamente. Nós já estamos com bastante projetos, né, para fomentar para os associados, para os empreendedores, né, que depois dessa pandemia, até aqueles que tiveram que fechar, um ressurgimento deles através de um empréstimo com uma financeira com juros baixos, para ele poder se recolocar no mercado. Conversa com até prefeituras para isenção de impostos por tempo determinado. O nosso Conselho de Educação Física, que também cobra do profissional CNPJ, para que possa ter essa isenção, sabe, Dirceu? Nós estamos vivendo uma situação que as coisas só estão saindo do bolso. Hoje o profissional não está conseguindo se manter. Nós da academia, os profissionais de educação física e muitos outros. Porém, o que a gente não consegue aceitar é que a educação física ela é tão importante que ela carrega todos nós que passamos por escolas públicas ou privadas, fizemos educação física. Ela vai da primeira série primária ao terceiro colegial, ao ensino médio. Se ela não fosse importante, Dirceu, ela não era matéria curricular. Então, o que a gente quer? É ter o direito de fomentar a saúde e qualidade de vida das pessoas. O que a gente imagina para esses profissionais, que eu falei que é um momento importante, que dentro dessa catástrofe do vírus, a educação física precisa acordar. Hoje no Brasil, 92% das pessoas são sedentárias. Então vocês também, que não praticam atividade física, têm que começar a observar e pensar que o esporte ele é essencial na vida de todo mundo. A prática esportiva orientada por um profissional de educação física, ou você pratica por gosto, ou vai chegar numa idade que um doutor, um médico vai falar, você tem que fazer atividade física por questão de sobrevivência. Então esse é o contexto, Dirceu. É fazer com que a educação física se encoraje, tenha essa união e coletividade de todos nós profissionais, para encarar esse mercado que é muito abrangente, né? Tem muita coisa boa para a gente aí. Bom, conversando com alguns professores de educação física aí, há um grupo querendo lançá-lo na política, lançá-lo como pré-candidato a vereador. E aí, esse grupo já se aproximou de você? Como é que está essa situação aí, Marcelo? Então, houve essa conversa, né? Eu já estive candidato em 2016 pela educação física, pelo esporte, formação de cidadão através da prática esportiva. Foi uma experiência diferente para mim, confesso a você, Dirceu, que vim de um berço político também, através do meu padrasto, através da minha mãe, que também foi uma professora, uma guerreira, batalhadora, que lutou muito pelos direitos dos professores. E, novamente, agora houve essa reconvocação, digamos assim, para que a gente pudesse estar à frente dos amigos, colegas, para esse mandato de disputar o pleito das eleições. Vamos encarar esse desafio, o nome já está disponível para a gente. Você já é um pré-candidato a vereador? Estou pré-candidato a vereador em São José dos Campos. Estamos lutando por você, profissional de educação física, atleta, pessoas que buscam a melhor qualidade de vida através da prática esportiva. Tem muitos projetos para apresentar para a cidade e sociedade. Eu acho que um candidato ele não pode estar candidato por si só e vago, né? Então a educação física abraçou essa ideia e falou, vamos estar junto porque a gente quer um mandato coletivo, Dirceu. Não é o Marcelo Perotti que vai entrar. Somos nós da educação física com mandato participativo, coletivo, com ideias abrangentes, para poder fomentar que a nossa cidade seja uma cidade cada vez mais saudável. Então tem muito projeto de sustentabilidade ao meio esportivo, a prática esportiva formando o cidadão, as crianças, projetos sociais, projetos através de lei de incentivo fiscal, municipal, estadual e federal. Então a gente está bem amparado nesse quesito e 2016 deu um parâmetro e um feeling para a gente ter essa particularidade de lutar novamente aí. Que legal, tá aí, o esporte bem representado aí com o Marcelo Perotti, filho da saudosa Mercedes Perotti, trabalhou muito pela política da cidade e principalmente pela educação. Sua mãe foi uma grande mestra, né? Foi, Dirceu. Ela teve à frente da PUESP nos tempos áureos de Orestes Quercia, né? Enfrentou cavalaria para adquirir o direito do profissional hoje. Então essa nossa luta hoje,
como profissional de educação física, Dirceu, é para garantir que você, futuramente, que vai ser um professor de educação física, um atleta da nossa cidade, possa ser bem representado por pessoas que lutaram. A gente quer deixar um legado para aqueles que foram. Eu encontrei a educação física de uma maneira e eu quero sair dela e deixar ela melhor do que eu encontrei, né? Então, fico até feliz e lisonjeado em poder fazer parte desse contexto. A política é o voto de confiança. Então, foi depositado através das nossas ações, Dirceu, para que a gente pudesse representar esses colegas profissionais, a sociedade, a cidade como um todo, e vontade não vai faltar. Então, nós estamos muito bem amparados, intelectualmente, tecnicamente, sabemos a necessidade da nossa cidade no viés esportivo, né, em outras áreas abrangentes também, mas o nosso carro-chefe ele puxa para o esporte, porque o esporte é saúde, é educação, é formação do cidadão. Então nós estamos bem encaminhados nesse quesito aí. Legal. E nós só podemos desejar boa sorte para você, Marcelo. Obrigado, Dirceu. Sucesso aí na sua caminhada política, sucesso aí na PFVale e parabéns por esse trabalho que você desenvolve por essa categoria aí, tão sofrida e sofrida mais ainda nesse momento aí de pandemia. Exatamente, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradecer aos profissionais de educação física, os empreendedores que estão com a gente, lutando, né? Tentando se manter salvo durante essa pandemia, o que não é fácil. A você que está estudando educação física, saiba que tem pessoas que para te encorajar, para te motivar, para levar com que você saia da faculdade com o seu direito adquirido de prestação de serviço. Agradecer a você, Dirceu, mais uma vez, pela oportuna impessoalidade de ter você ao meu lado. Você é um cara que na comunicação dos esportes, na comunicação, quer seja dentro do poder público ou fora, faz a diferença na cidade e sociedade. Agradecer o espaço da TINC TV, né, para vocês da NET aí que possam acompanhar. É uma excelente rede de divulgação agora dos programas da TINC. Vai ser um prazer estar com vocês aí no futuro próximo, se tudo der certo também. E fico lisonjeado e honrado de poder estar com vocês aqui. Satisfação enorme. Obrigado pela sua participação, Marcelo. Obrigado eu. Marcelo Pierotti Frigi, ou Marcelo Frigi Pierotti. Pierotti Frigi. Pierotti Frigi, Frigi Pierotti. Marcelinho está naquela frigideira lá que eu falei, né? Zezinho, Fernandinho e Exato. João Frigi, tantos Frigi aí, amigos nossos, que honram a nossa cidade de São José dos Campos com esse trabalho que eles desenvolvem aqui, essa família valorosa, né? Que chegou aqui há 136 anos. 136 anos. Você não estava lá? Não estava. Esse é o Marcelo Frigi, conversando conosco aqui hoje no Pense Nisso. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo Marcelo. Mas na sequência, logo após o intervalo comercial, nós vamos trazer aqui uma entrevista que foi feita há algum tempo atrás com um dos renomados advogados de São José dos Campos, Luiz Carlos Pegas. Ele também participa aqui do nosso Pense Nisso. Repito, uma entrevista feita há uns 5 anos atrás, onde ele conta um pouco da sua história. Ele que já foi presidente da OAB, já foi presidente da Associação dos Advogados de São José dos Campos, e fala também aqui no nosso Pense Nisso. Logo após o intervalo comercial, Dr. Pegas aqui no Pense Nisso. Até lá. Bom, o senhor é natural de São José mesmo? Não, eu nasci em Cruzeiro, no estado de São Paulo, e vim para São José com 13 anos de idade, em dia 9 de janeiro de 1959. E por que essa opção por São José? Na nossa cidade, lá em Cruzeiro, na época não existia escola, todos os irmãos estavam em idade escolar, e meu pai nos deu 3 opções para a gente mudar: Curitiba, Belo Horizonte ou São José dos Campos, que eram as cidades que meu pai, entendia que ia crescer muito, e eu acho que ele acertou em cheio, né? Tá, e aí a opção foi São José? São José era mais perto, a gente, os amigos lá, aquelas coisas, nós éramos muito jovens, então por ser mais perto lá de Cruzeiro, nós resolvemos mudar para São José. Quantos irmãos? Eram 6 irmãos. E como é que foi a infância lá em Cruzeiro? Foi muito boa, tem grandes... não digo que tenho mais amigos, porque o tempo passa, né? No fim a gente se envolveu muito com São José dos Campos, e meus amigos estão todos aqui. Me tornei cidadão joseense, né? A Câmara me
otorgou lá esse título. E como é que foi a troca de Cruzeiro para São José? Foi difícil, com a idade de 13 anos, a mudança de amigos, algo assim muito difícil. Né? O senhor chegou morando onde aqui? Eu cheguei morando na Vila Maria, na esquina da Carvalho de Araújo com a 23 de Maio. E como é que era a cidade naquele tempo? Quando eu cheguei aqui, nós chegamos de trem, eu vi a Avenida Mário Sampaio, Mário Galvão, eu achei a coisa mais bonita do mundo. Nunca tinha visto uma rua de duas mãos, né? E com lâmpadas fluorescentes, né? Tinha aquelas lâmpadas fluorescentes. Eu falei, puta, que cidade chique, nunca tinha visto. Cidade, né? E passava ali em frente à casa do Dr. Rossi, aquela casa bonita, né? Aquele muro de pedra, um negócio. Nós ficamos impressionados com assim, a beleza de São José. Então, e já chegou e já foi para o estudo? Já entramos no João Cursino, estudei no João Cursino, terminei o ginásio, fiz o científico. Né? E o senhor lembra de alguns amigos daquela época? Lembro, estão aí, o Robertinho Viana, filho do Dr. Viana, o Oscar Strauss, né, o Mário Lemer, todos estão aí. Né? Agora, essa mudança de Cruzeiro para cá, o senhor naturalmente tinha um sonho de menino, né? Qual era esse sonho? Não, assim, de garoto, eu era, como na cidade muito pequena, a nossa vida era escola, futebol, ir no cinema, né, essas coisas assim. O cotidiano assim numa cidade pequena é menor, né? Não tinha assim grandes horizontes, né? Em São José que a gente começou a enxergar a importância do ITA, né? Tem um irmão meu que queria ser engenheiro, né? Eu nunca quis, mas então a gente vê que as coisas eram, que o mundo era maior do que a gente imaginava, né? Aqui em São José dos Campos era moderna, era uma cidade moderna, né? Tinha a General Motors, né, que era ainda hoje uma das mais importantes indústrias aqui, todos sonhavam em trabalhar lá no General Motors, né? Era assim, enfim, era um esquema. Em São José dos Campos sempre foi um esquema de progresso, né? Uma cidade que tem essa cultura de progresso, né? Quem vem para cá é para progredir, né? Ninguém vem cá para passar as férias, para aposentado morar em São José, não. Aqui é a cidade de progresso. Quem quer crescer vem para São José dos Campos. E o primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi no CTA. Era auxiliar de laboratório. No fim, eu me adaptei lá com um italiano, que chamava Camata. Ele veio para modelar, era um modelista em madeira, e eu fui trabalhar com ele, era auxiliar, né? Não era uma espécie de uma carpintaria. Ele estava fazendo uma hélice de madeira, pesquisando aí de fibra de vidro e tal. E foi um grande cara que ele teve assim, foi muito importante na minha vida, né? O Camata, velho Camata. Ficou muito tempo lá? Não fiquei muito tempo, porque depois meu pai tinha um comércio, uma padaria, ele deu para mim e para o meu irmão, lá nós fomos para cuidar da padaria e eu comecei a estudar Direito. E eu fui criado ali na Rua Paraibuna, né? Minha casa era Nelson. Foi a terceira casa da Nelson Dávila, aqui no trecho de 2 pistas, que nós moramos, né? Primeiro era a casa do gerente da Erickson, depois tinha do Zé Bombinha do outro lado da rua, e depois meu pai construiu a terceira casa na Nelson Dávila, nesse trecho de 2 pistas. Era uma pista só asfaltada, tinha sido recentemente asfaltada, tinha umas granjas por ali, né? Eu vivia ali no São Dimas, ao Largo da Igreja, andava de bicicleta por ali, jogava futebol. Mas chegava a fazer pão mesmo ou que estragava a farinha? Não, cheguei a fazer, a gente fazia. Padeiro faltava, né? E a gente tinha que enfrentar, né? Bom, e aí foi... Porque meu pai era padeiro, meu avô também era padeiro. E aí fez opção pela área jurídica? Fui estudar Direito e gostei. Então, desde 69, 2 de março de 69, eu comecei a trabalhar como advogado. Né? Lembra dos amigos daquela época de faculdade? De faculdade lembro. Tem o Benedito, daqui de São José tinham poucos, né? Eram mais alunos de São Paulo. O Amin e o Zé Férez, era da minha turma. Tinha o delegado de polícia lá, que ainda era escrivão, o Ronaldo Dias. O Benê, da cooperativa. O Benê Vieira. Tinha um pessoal de Jacareí, né?
Eram poucos na classe, né? Era mais de São Paulo. Chegava um ônibus à noite de São Paulo, desciam, iam almoçar, iam jantar no Vila Velha e às 8 horas começava a aula, né? Esse era o esquema. E como é que era a balada naquela época, Dr. Pires? Olha, eram brincadeiras dançantes, na associação esportiva ali no negócio, ou no tênis clube, ali em cima das antigas Casa Buri, né? O tênis tinha um salão lá de jogos e tinha umas brincadeiras dançantes. Depois o tênis construiu Bola Branca, né? E eram brincadeiras dançantes e bailes no CTA, no H13, né? H13 era onde tinha os grandes bailes de São José, os bailes do ITA, os bailes de formatura, tudo lá que eu conheci minha mulher, né? Foi tudo, era nesse nível, a balada era isso, eram bailes, né? Bom, e o Sérgio Vaz tocando. Sérgio Vaz. O senhor conheceu sua esposa e namorou quanto tempo? Namorei 2 anos e meio. 2 anos e meio. Casamos, tenho 3 filhos. Então, e quantos anos o senhor tinha quando casou? Eu casei com 26, fui o último filho a casar lá em casa. Tá. Mas e quando foi aquele momento que ela disse que o senhor seria pai? Como é que foi? Como é que o senhor viveu esse momento? Então, né, depois de 2 anos, 3 anos de casado, nós já começamos a pensar em ter um filho, aquele negócio, né? Parece que quando você quer não vem, né? Era aquela expectativa e um belo dia ela chegou com o exame lá, deu certo. Foi legal. Faz 40 anos isso. 3 filhos, que são? O Tiago, que tem 40 anos, a Juliana e a Rosana. Tá, e o que esses filhos representam na tua vida? Ah, são tudo pra gente. Os filhos já, com os netos já, né? Agora já tem os netos, tudo. Os netos, ontem teve uma reunião de família lá em casa e tinha uma mesa assim de centro, né? E essa mesa estava lembrando, não, essa mesa eu mandei fazer de uma madeira que foi substituído o telhado da padaria, eu peguei a madeira que seria velha e fiz uma mesa de centro. E estava mostrando aí a mesa de centro, mas ela está uns arranhada, os netos chegam, ela é muito lisa, eles dão um pulo de um lado e saem do outro, né? Então o neto pode fazer tudo em casa. Eu estava lembrando dessas coisas. Eu tenho 4 netos. 4 netos. Bom, e a esposa? Ela foi então, a Nancy, o pilar dessa família? Eu conheci a Nancy, ela estava fazendo faculdade também de odontologia. Ela também começou a trabalhar cedo. O doutor Gerson Munhoz, nosso amigo, que era o diretor lá da faculdade, arrumou um emprego para ela no CTA. Então ela começamos a trabalhar lá, compramos um carro, né? Aquelas coisas de jovem. E ela começou a trabalhar, desde que trabalhou muito. Ela foi uma pessoa que trabalhou com afinco para a família, tudo, né? Foi muito, era como uma mulher brasileira, assim, como todas elas, né? São trabalhadoras, né? Então, o senhor dentro da profissão, o senhor se diferencia de muitos, né? Porque, afinal de contas, o senhor é um nome consagrado aqui na cidade, na área de advocacia, já foi secretário, né? Secretário da Prefeitura. Né? Secretário de Assuntos Jurídicos. Né? Assuntos Jurídicos e chamada Secretário Jurídico e Assuntos Internos. Na realidade, eram 4 secretarias. Era o Jurídico, Licitações, né? Compras de recursos materiais, Recursos Humanos, que era o Departamento Pessoal, e tinha os parques e jardins, cemitério, essas coisas, eu acabava cuidando. Outro dia eu fui no cemitério, então tinha um decreto lá do prefeito e a minha assinatura embaixo, né, de remoção de remoção de sepulturas, tinha um decreto, até hoje ainda existe lá, eu vi lá não. O senhor acha que o senhor fez a escolha certa na advocacia? Eu acho que eu fiz. Todas as profissões são bonitas, né? Mas eu acho que uma das mais belas é a advocacia. E embora seja um pouco incompreendida, né? Esses dias morreu um grande advogado brasileiro, que foi o Márcio Tomás Bastos. Nas redes sociais questionaram muito por que ele defendeu fulano, que era ladrão, por que defendeu ciclano. Então a profissão é um pouco incompreendida. Mas na realidade o advogado não defende assim um crime, né? Ele defende o criminoso, né? Na lei tem diversas graduações de crime, então até o criminoso precisa de um advogado para que a sua sentença seja justa, né? O advogado enxerga isso, né? Ele expõe a palavra de uma maneira a palavra do seu cliente perante o juiz de uma maneira adequada para que
que se alcance a justiça, né? Então a advocacia é uma profissão bela, era muito emocionante, né? Não existe dois casos idênticos, né? Não existe mesmo, embora alguém fale, não, a ação de despejo é igual. Não é, cada uma é diferente da outra, são situações diferentes e como a mente humana é insondável, né? Até o advogado tem dificuldades de saber o que exatamente o seu cliente fez. Então é uma elaboração, um relacionamento muito intenso, né? Assim, entre duas pessoas, para você exercer a sua profissão. Então isso é muito interessante. O senhor teve algum envolvimento na área esportiva da cidade? Olha, eu quando era menino, eu já gostava de futebol, mas eu comecei a usar óculos, passei a jogar basquete, que a bola era maior, né? E joguei no infantil do tênis clube. O infantil naquela época era o Bacchiocchi, o Idivar, o Benê, e eu era lá, fui jogar, a gente jogava, normalmente jogava contra o Trianon de Jacareí ou o Taubaté Country Club lá, e era assim, as rivalidades, né, daquelas coisas, mas era assim, o time principal era muito importante, o time do tênis, e a gente tinha o infantil juvenil e tal. Eu joguei algumas vezes, mas o problema da visão aí sempre me atrapalhou no esporte, mas eu gostava mesmo era de futebol, né? Futebol. E quando é que foi que a ITEP entrou na sua vida, Dr. Então, em 1900, eu conheci o Dr. Florence no tênis clube, numa sauna lá, que eu frequento até hoje, né? Junto com os amigos. E eu conversando com o Dr. Florence, ele precisava de um advogado, me contratou. Isso foi em 1985. Então eu fui advogado da ITEP durante alguns anos. E a ITEP começou a passar por certas dificuldades. Então embora continue advogado, eu abri mão de meus honorários, né? Mas ajudava no que fosse preciso lá e fiz uma grande amizade com o Dr. Florence. E houve umas turbulências administrativas lá na ITEP, e eu tive uma atuação como advogado e tal, e o Dr. Florence adoeceu, ele ficou gravemente doente, e ele me pediu que eu assumisse lá. E eu, de advogado, de repente virei presidente lá da Associação Josense de Ensino, hoje ITEP, né? E houve um processo de recuperação meio doloroso, né? Quando você vai fazer a recuperação, você tem que tomar algumas medidas amargas, mas deu certo, né? A ITEP se recuperou e acabei gostando do negócio. E meu filho tinha uma empresa de limpeza e nós sabíamos que o Olavo Bilac também estava passando por um problema, então nós, junto com outros amigos, nós somos em 11, formamos uma empresa e compramos o Bilac. Daí fomos comprando Maria Augusta de Jacareí, o Cotete de Taubaté, o IBTA daqui de São José, de São Paulo, compramos um FATESP lá na Vila Matilde, e hoje nós temos uma empresa de atividade escolar. Mas a antiga ETEP continua lá, né? E no total, quantos mil alunos você Nós temos 20 mil alunos na atualidade. E qual é o trabalho social que a ITEP faz? Assim, então, a ITEP sempre concedeu bolsas de estudos. E todas as escolas fazem isso. A ITEP tinha programas específicos, tal, né? Esses dias, alguém me perguntou quanto que nós tínhamos concedido de bolsa de estudos. O número de alunos a gente historicamente não tinha, mas a gente tinha na contabilidade os valores. Então, poder atualizar os valores, até esse ano nós concedemos 51 milhões de reais em bolsa de estudos durante os últimos 10 anos. Eu acho que foi algo expressivo. E a gente fica contente, as pessoas... acho que a coisa mais importante é o conhecimento, acho que é uma das coisas muito importantes que as pessoas adquirem, e quando morre leva consigo, não deixa para ninguém, né? Eu acho que é muito importante o conhecimento. Numa conversa anterior você estava falando de uma ITEP Kid, o que é isso? Não, isso é uma ideia, um projeto que a gente tá na cabeça aqui. Porque a ITEP, na realidade, ela passa a atender a sua clientela, né?
a partir do segundo grau, né? O segundo grau concomitante ao ensino técnico, né? Profissionalizante. Então eu estava tendo uma ideia assim, de fazer algo assim, lá no início, né? Que hoje as mães, o mundo moderno, a característica da civilização, tanto a mulher como o homem saem para trabalhar e as crianças ficam em creches, né? Então nós estamos querendo fazer assim uma creche um pouco, vamos dizer assim, diferenciada, né? Eu viajei o mundo todo aí conhecendo as escolas, a gente tem algumas ideias aí, mas está embrionária ainda, mas certamente a gente vai fazer algo aqui em São José dos Campos, assim mais para atender a população trabalhadora, né? As pessoas que realmente que a mãe precisa sair para trabalhar, para a gente atender os seus filhos, tudo algo assim, um mix de creche, escola, algo assim muito bem organizado, que a gente quer deixar assim como um projeto para servir de paradigma, né? Vai ser um pouco diferente, mas está ainda embrionário, mas nós temos essa ideia. Então a sua ideia, a ideia do grupo não é só administrar os 21 mil alunos, dobrar para 42. Não, bom, não sabemos, né? O mundo dos negócios, assim, hoje está crescendo. O Brasil está crescendo muito, né? Embora tenha essas opiniões que o Brasil não está crescendo, mas está, né? Tem muitos estrangeiros, você vê, tem essa escola, tem uma escola aí que se associou, uma escola de Belo Horizonte se associou com o Capital, as coisas, ela tem 100 mil alunos, que é a maior escola do Brasil, tem com 100 mil alunos, é igual à USP, né? Igual à USP. Todo mundo só não estuda quem não quer hoje, né? Até porque tem financiamento, graça, tudo, então isso é muito importante, né? O crescimento do Brasil está ligado à educação. Ping-pong rápido. O seu clube do coração qual que é? Palmeiras. O senhor tem algum hobby? Eu gosto de cozinhar, mas eu tenho uns amigos que às vezes atrapalham na cozinha, mas tudo bem, mas eu gosto de cozinhar. A sua religião qual que é? Eu sou católico. Tá. E lembra de uma viagem inesquecível? A primeira vez que eu fui a Portugal, cara, eu gostei muito. Por quê? Meu avô era português e minha mãe sempre quis ir em Portugal, não conseguiu, né? E aquela viagem do sonho dela, acabou o filho indo, né? Eu fui lá, gostei muito de Portugal, as raízes, né? Entender um pouco o que o povo pensa, que na realidade nós temos uma ligação muito forte, né? Com os portugueses, né? Nós temos uma... E qual lugar do mundo que o senhor gostaria de conhecer? Olha, eu conheço bem bastante coisa, mas eu gostaria de ir no Egito ver lá as pirâmides, né? É uma curiosidade, né? Mas lá, do ponto de vista turístico, não é muito legal, porque é meio perigoso, né? Aquelas regiões lá estão meio conflitos, né? Eu lembro que todos nós tínhamos aquela coleção de livros, O Tesouro da Juventude, e tinha uma foto no Tesouro, né? Uma foto no Tesouro da Juventude que mostra Beirute, assim, passeio dos franceses. E essa foto chamava a atenção porque coloriram essa foto, né? Com aquele verde, cor-de-rosa, aquele colorido meio... Mas chamava muita atenção. Eu, quando criança, dizia que eu ainda vou nesse lugar. E não fui ainda, mas eu vou em Beirute, parece que lá não está tendo mais guerra, né? Para ver esse passeio dos franceses. Na verdade é um calçadão, deve ser na praia principal da cidade lá, né? Eu ainda vou lá, eu ainda tenho vontade de ir. Embora as viagens sejam meio cansativas para a gente que é a nossa cidade, né? O senhor tem algum ídolo? Eu gosto do Charles de Gaulle, é um cara assim da resistência, né? Um cara que resistiu, né? Que sofreu fogo amigo, o inimigo e o amigo meteram bala nele, né? Para ele reconquistar lá a França. Eu tenho assim, historicamente, eu acho é uma das personalidades. E João Paulo, o 23 lá, que ele cuidou com o comunismo, né? Ele que foi o artífice lá, que ele acabou com o comunismo na Polônia, lá com o Walesa, né? Depois incentivou lá a quebra do Muro de Berlim. Acho que ele foi uma das personalidades mais modernas. Acho que esse foi um grande estadista, né? Que a gente costuma reverenciar assim os acidentes naturais, uma cachoeira bonita,
a paisagem, tudo. Cada formação humanista a gente gosta mais das pessoas, né? Eu acho que o Charles de Gaulle, o Papa foi uma pessoa importante, né? Como eu gosto de Getúlio Vargas aqui no Brasil, embora os paulistas não agradam muito os paulistas, mas acho que uma pessoa que fez uma revolução que perdura até hoje, né? Então, eu gosto, né? Eu tenho tem uma frase assim que, para mostrar a importância de Getúlio Vargas, que a gente acaba esquecendo, um possível diálogo de um operário com o policial, né? O policial fala para o operário assim: esteja preso. O operário responde: que é isso, doutor? Eu sou um trabalhador, eis aqui a minha carteira assinada. A carteira profissional é o único documento de cidadania que existe no mundo. No mundo inteiro não existe uma carteira profissional. Nos Estados Unidos existe esse green card, mas não é de cidadania, é um título de nacionalidade. Então acho que essa revolução que Getúlio Vargas fez, criação do SESI, Senai, Companhia Siderúrgica, Lloyd Brasileiro, Petrobras, eu acho que foi eu acho que a história ainda não lhe deu a importância que ele tem, né? Eu também admiro o Getúlio Vargas, que era advogado também. Uma ou algumas pessoas marcantes na sua vida? Meus pais, né? Lógico, né? Meus irmãos, a família, assim, né? Os próximos, são as pessoas assim que marcam. O Camata, que eu falei, meu primeiro emprego, né? Que eu não esqueço, soube que ele faleceu em outra cidade, né? E ele me ensinou muita coisa além da profissão, né? Eu gosto de carpintaria, essas coisas, eu gosto de mexer com as goivas, essas coisas, né? E ele foi uma pessoa que foi marcante na minha vida, né? Se o senhor tivesse que fazer uma opção para morar em outra cidade, qual que o senhor escolheria? Eu ficaria em São José, não iria, ficaria aqui. São José dos Campos tem um visgo aqui, né? Que quem chega aqui não sai mais. Para fechar, uma grande saudade. Meus pais. Tenho muita saudade deles. Muito bem, chegamos ao final do nosso Pense Nisso aqui na TIC TV, hoje trazendo um entrevistado especial que você nos acompanhou aí, Marcelo Perotti Frigi, falando sobre a PFVale, falando sobre o seu trabalho em prol do esporte. E na sequência você viu aí uma entrevista com o Dr. Luiz Carlos Pegas, um conceituado advogado de São José, contando um pouquinho da sua história também. Tudo isso você teve aqui na TIC TV. Amanhã, 10 da noite, mais um programa especial, outro assunto interessante, mais um convidado especial nessa prestação de serviço que nós fazemos através do Pense Nisso aqui na TIC. Muito obrigado, uma boa noite e até lá.